Ensinamentos de Meixo Sama, coletânea Alicerce do Paraíso, volume 7. Enfim, abriu-se o portal dos mistérios divinos. Publicado na coletânea Séries de Can, volume 12, em 30 de janeiro de 1950. A maioria das teorias expostas por mim podem ser consideradas inéditas, jamais abordadas por ninguém. Por despertarem dúvidas construtivas em muitas pessoas, procurarei explicar de maneira simples por que isso ocorre. Sempre me refiro à construção do paraíso terrestre, mas não se trata de uma ideia concebida por mim. Com a chegada do tempo, Deus me revelou o plano e a forma de sua concretização e concedeu-me também o extraordinário poder necessário para alcançar esse objetivo. Com esse poder, manifesta-se a capacidade do saber das coisas, expressa em meus ensinamentos. Assim, os mistérios, até então envoltos por uma cortina espessa, e o que estava encoberto pelas névoas, se revelam claramente à minha percepção espiritual, e eu escrevo exatamente o que me foi revelado. Uma vez que o mundo se encontrava na era da noite, até o presente momento, era naturalmente inviável enxergar em meio à escuridão. Apesar da luz do luar, não era possível vislumbrar os fatos nitidamente. Essa era a situação do mundo de até agora. Entretanto, desde meados de 1931, teve início o alvorecer. A partir de então, com o gradativo raiar do sol, o mundo entrou na era do dia. O mundo da luz está para chegar e o paraíso terrestre prestes a se concretizar. Todos os mistérios, segredos e males sociais serão expostos à luz. Chegou a hora de o invisível se tornar visível e não haver mais lugar para o mal se esconder. Se os três grandes sofrimentos do homem, a doença, a pobreza e o conflito, têm origem no mal, não seria estranho que, com sua eliminação, surgisse um mundo isento de doença, pobreza e conflito. Visto que entre os três mencionados, o maior sofrimento para o ser humano é, sem dúvida, o causado pelas enfermidades. Obviamente, sua origem também será revelada, e assim será concretizado o mundo sem doença. Até hoje, a religião, a filosofia, a educação e outras áreas da cultura sempre consideraram impossível entender todos os aspectos da existência, além de certo limite, sendo incapazes de chegar à essência das questões. Buda Sakyamuni disse ter alcançado Kenshin Jitsu aos 72 anos e Nichiren depois dos 50. Chegar ao Kenshin Jitsu significa compreender essa essência. Através dele, Buda conheceu a destruição da lei búdica, o nascimento de Miroku, Nichiren, a vinda de Jogyo Bosatsu após 650 anos, quando ocorreria o advento do mundo de serenidade e paz. Jesus Cristo não falou sobre esse estado, mas afirmou que está próximo o reino dos céus e profetizou a segunda vinda de Cristo, o que só pode ser compreendido por intermédio da suprema iluminação. Além destes, é possível imaginar que tenham surgido alguns santos que se aproximaram desse estado, mas não o atingiram. Explicando de forma mais compreensível, o Kenshin Jitsu equivale a chegar ao topo de uma pirâmide. Quanto mais elevada esta for, mais amplo será o campo de visão. Agora, preciso falar sobre minha pessoa. Atingi a suprema iluminação aos 45 anos de idade, quando percebi claramente todos os fenômenos do passado, do presente e do futuro. Logicamente, os erros do passado vêm à tona e é possível enxergar o mundo vindouro e a condição da humanidade nesse momento. Por ora, não posso revelar tudo o que sei, pois Satanás, Devadatta e os fariseus
ainda continuam a interferir persistentemente. Logo, não tenho alternativa a não ser divulgar só uma parte. Há uma certa frustração por estar a um passo de poder revelar tudo, mas isso também é inevitável, pois faz parte do plano divino. No entanto, quem lê meus textos deve ter percebido a grande diferença entre o que digo em comparação com meus predecessores. Em outras palavras, como eu afirmei no título, enfim, abriu-se o portal dos mistérios divinos. Daijo e Shoujo, publicado na coletânea Assuntos sobre Fé, em 5 de setembro de 1948. As palavras Daijo e Shoujo existem desde a antiguidade. Certamente, originam-se do budismo e já foram bem explanadas nessa religião. No entanto, talvez devido ao meu desconhecimento, ainda não ouvi nenhuma explicação convincente. Escreverei sobre minha modesta opinião a respeito. Primeiramente, em resumo, shoujo é vertical e daijo horizontal. Shoujo corresponde à emoção, enquanto daijo equivale à razão. Shoujo distingue o bem do mal e baseia-se em normas e preceitos, e, por conseguinte, tende a ser visto como um bem pelas pessoas em geral. Daijo não diferencia o mal do bem e é liberal, o que dificulta vislumbrá-lo como um bem. Darei alguns exemplos para facilitar a compreensão. Suponhamos a tentativa de regenerar um ladrão. A maneira shoujo procura persuadi-lo e adverti-lo de suas más ações. Em contrapartida, daijo, a princípio, alia-se ao bando do malfeitor e aguarda a oportunidade para fazê-lo afastar-se do mal. Na intenção de conduzi-lo ao caminho do bem, utiliza argumentos como: quando cometemos delitos, além de não lucrarmos muito, vivemos constantemente preocupados. Será que isso vale a pena? Um outro exemplo diz respeito à visão de que a obediência aos pais é o alicerce do amor filial. Há casos de filhos que traçam um objetivo e precisam sair de casa para concretizá-lo, apesar da discordância dos pais. Nesses casos, sem alternativa, desobedecendo-os temporariamente, deixa-se o lar em direção ao objetivo. Uma vez atingido o sucesso, naturalmente os pais se sentirão honrados e felizes com o retorno, o qual configura uma grande demonstração de amor filial. Em uma análise imparcial, o conceito de obediência aos pais constitui um amor filial de caráter shoujo, enquanto o retorno após o êxito é a devoção aos pais de aspecto daijo. Mais um exemplo. O nacionalismo é um bem shoujo, assim como o comunismo, que privilegia determinadas classes. Em geral, os ismos correspondem originariamente a um bem shoujo. Por essa razão, o destino inevitável dessas formas de pensar são o impasse e a estagnação. De qualquer forma, para ser considerada verdadeira, toda conduta deve ser pautada em daijo, na visão global e no amor à humanidade. A amarga derrota na guerra, decorrente da política de invasões do Japão, foi ocasionada pelo nacionalismo e lealdade de natureza shoujo. A expressão caminho imperial, que outrora esteve em moda no Japão, consistia em um amor à pátria de características shoujo. Portanto, por mais que hoje se faça a propaganda dessa expressão aos demais países, provavelmente ninguém se identificará com ela. Sendo assim, aquilo que desperta a estima e a aclamação do mundo possui vida eterna. Este é o verdadeiro caminho daijo. Uma vez que os ismos são limitados por natureza, envolve-se em atritos, os quais provocam os conflitos. Estes se desdobram em guerras e levam a humanidade a situações catastróficas.
Este exemplo ilustra o sentido do bem de Shoujo ser o mal de Daijo e do bem de Daijo ser o mal de Shoujo. Não obstante, deve-se ter o seguinte cuidado: é arriscado dirigir-se ao público em geral, mostrando o caminho Daijo desde o início, pois existe a predisposição para as más interpretações. Por conseguinte, deve-se, em primeiro lugar, ensinar o conceito de shoujo. Após se verificar certo nível de compreensão, ensina-se o daijo. Explicarei o shoujo e o daijo nas religiões. Inicialmente, o budismo é shoujo e o cristianismo daijo. O budismo representa o fogo, que arde verticalmente, e o cristianismo, por sua vez, a água, que corre horizontalmente. Por esse motivo, o budismo é estreito, profundo, isolado e sem extensão horizontal. De forma oposta, o cristianismo, que é Daijo, difunde seus ensinamentos a todos os cantos do mundo, tal qual o fluir transbordante da água. O fato de existir distinção entre Daijo e Shoujo dentro do próprio budismo, que é Shoujo, é interessante. Melhor dizendo, enquanto Namu Amida Butsu é Daijo e Yin, Nam-myoho Renge Kyo é Shoujo e Yang. Daijo se fundamenta na força de Deus, Shoujo na força pessoal. Os fiéis de Amida creem na salvação pela misericórdia búdica, pois basta recitar o Namo Amida Butsu que assim seremos salvos. Por sua vez, de acordo com os praticantes do Rokokyo, Sutra de Lótus, que é Shoujo, apenas entoar o Nam-myoho Renge Kyo não é suficiente e é preciso dedicar-se às práticas ascéticas. Desse modo, o vertical e o horizontal estavam separados nas religiões de até então. Por fim, ambos deverão unir-se e tomar o formato de cruz. Nesse sentido, as ações pautadas na mudança constante na livre adequação às circunstâncias, que de acordo com o Dishoi se torna vertical ou horizontal, são condizentes com a verdade. A atuação em formato de cruz é o significado primordial da ação Kanon-gyo. Religiões falsas e supersticiosas, publicado em coletânea Assuntos sobre Fé, em 5 de setembro de 1948. Atualmente, jornais, revistas, rádios, entre outros veículos de comunicação, alertam para que não sejamos enganados por religiões falsas e supersticiosas. De fato, desde a antiguidade, essas religiões têm sido incessantemente criadas e a situação parece agravar-se nos dias de hoje. Contudo, não se pode dizer que todas sejam falsas e supersticiosas. Isso porque, dentre elas, algumas sobrevivem até o presente momento como religiões respeitáveis. Para dizer a verdade, mesmo o cristianismo, cujo êxito é ainda enaltecido por ser a maior religião do mundo, também foi tido como falso e supersticioso quando Jesus Cristo era vivo. Compreendemos isso ao constatarmos a severidade da punição que lhe foi imposta no final. Em meio a todo aquele sofrimento, não surgiu sequer uma pessoa virtuosa para evitar que ele fosse coroado de espinhos e levado ao local da crucificação. Isso mostra o quanto seus ensinamentos eram mal vistos pelas pessoas da época. Mesmo em nosso país, no passado remoto, tivemos o exílio de Honen e Shinran, assim como a perseguição sofrida por Nichiren ao difundir o Sutra de Lótus. O exemplo recente de Miki Nakayama, fundadora da Tenrikyo, que foi detida mais de 20 vezes e levada à prisão em diversas ocasiões, deixa claro quão severa foi a violência religiosa no Japão. Pelo fato de ter sido um príncipe, somente Buda Sakyamuni não vivenciou qualquer tipo de opressão. Por vezes, eu mesmo fico chocado com o baixo nível das inúmeras novas religiões que têm aparecido recentemente. Se estivesse no lugar das autoridades competentes,
ficaria na obrigação de impor medidas de fiscalização mais rigorosas. Crenças em possessão por divindades que causam transtornos sociais e alarmam as pessoas, multidões de fiéis que dançam alucinadamente, profecias fantasiosas que aterrorizam o povo, ruidosas práticas religiosas que perturbam o sossego da vizinhança. Enfim, acho difícil considerá-las exemplos de fé genuína. Além disso, existem as religiões empresas, cujo objetivo é ganhar dinheiro. Estas, entretanto, com o passar do tempo, entram em declínio e se extinguem. Neste vasto mundo, existem tipos de crença que causam temor. Trata-se daquelas que se baseiam em ameaças. Por exemplo, através de previsões sobre terríveis acontecimentos em determinada data, amedrontam as pessoas, caso elas não se filiem a uma religião. Por outro lado, quando o fiel quer desligar-se, os sacerdotes dizem coisas terríveis. Se você abandonar esta fé, com certeza morrerá, ou sua família será extinta. Contudo, nenhuma dessas atitudes é apropriada. Continuar em determinado caminho por receio de coação é um grave erro. É preciso estar atento às existentes recomendações, apesar das recusas, bem como às atividades religiosas muito demoradas que afetam a dinâmica familiar. Acredito que a fé com tais características é inadequada. Desde o início, as divindades e os Budas são amor e compaixão. Logo, não há motivo para intimidações ou algo semelhante. Desejar abraçar uma religião por gratidão a Deus significa ter fé autêntica. O Espírito precede a matéria 2, publicada em coletânea Milagres da Igreja Messiânica Mundial, em 10 de setembro de 1953. Sem dúvida, a ciência moderna é materialista. Ao se desenvolver, tendo como objeto de pesquisa aquilo que é visível, palpável e tangível, ela assimilou até certo ponto apenas o aspecto superficial dos fenômenos, sem se dar conta de algo importante existente no interior dos mesmos. O que será isso? Trata-se de algo semelhante ao nada, chamado de espírito. Este é, com certeza, o centro do mundo, e até que isso seja reconhecido, por mais que se diga que a ciência tenha progredido, não passará de um avanço incompleto e desequilibrado. Por essa razão, não há como surgir uma cultura verdadeira. Somente quando esse ponto for esclarecido, os problemas até então considerados insolúveis poderão ser sanados facilmente. Isso se dá por dizer respeito a uma lei universal, segundo a qual o espírito precede a matéria. Em outras palavras, o espírito governa a matéria em todos os aspectos. Por exemplo, quando alguém se move, de forma alguma, o corpo se movimenta por conta própria. Essa circunstância decorre do comando da vontade, a qual é invisível. Inclusive, o milagre tem sua origem no espírito e se reflete na matéria. Por conseguinte, é preciso primeiramente reconhecer esse princípio. Para tanto, por ser mais fácil de compreender, tentarei explicar utilizando a doença como exemplo. Fundamentalmente, a doença é um fenômeno que surge no corpo físico. Ela é o efeito, e sua causa, sem dúvida, se encontra no espírito. Em outras palavras, primeiramente aparecem nuvens espirituais em um ou vários pontos do espírito que se projetam no corpo e ocasionam a enfermidade. Assim sendo, é evidente que basta eliminá-las para se dar a cura. Nesse sentido, uma vez que a raiz da doença se acha no espírito, é óbvio não ocorrer a cura através da medicina, já que esta visa apenas ao corpo físico. O tratamento sintomático consiste nisso. Vê-se assim
que a medicina moderna está completamente equivocada e precisa, o quanto antes, despertar para a realidade e recomeçar. Além do mais, é impossível permanecer calados diante do grande número de pessoas vitimadas que sofrem com o trágico destino resultante dessa ignorância. Felizmente, a salvação de Deus surgiu em meio a isso. Em outras palavras, a mim foi designada por ele a importante missão de corrigir os erros da medicina. Tais falhas não se limitam a ela, mas abrangem os demais setores da cultura. Vejamos outro exemplo: o alto índice de crimes. Semelhantemente à doença, trata-se de um efeito que se manifesta na superfície, que é a matéria. Por não perceber que a origem está no espírito, isto é, na alma, o ser humano, de forma semelhante à medicina, utiliza tratamentos baseados apenas nos sintomas. Na tentativa de resolver o problema da criminalidade, aplica punições que, assim como o uso de emplastros, são ações paliativas. Portanto, por maior que seja o esforço, os crimes, como sempre, permanecem em elevado número. Em vista disso, a reforma da alma só é possível na religião. É urgente que percebam essa realidade. Conforme evidenciado nestes dois grandes exemplos mencionados anteriormente, a causa reside em ignorar o espírito, e o milagre é o meio para esclarecer tudo isso de forma completa. A Vida e a Morte, publicado em Ensaios Clínicos em 1939. Desde a antiguidade, não houve questão que levantasse tanta discussão quanto a morte. Pessoas comuns, sábios e santos, muito debateram, questionaram e se esforçaram no sentido de esclarecê-la. Torna-se desnecessário dizer que não existe nada mais temível, pois ela tem o poder de ceifar qualquer esperança ou felicidade. Deixando de lado as exceções, na maioria das vezes ela é causada pela circunstância inevitável denominada doença. Se acontece antes dos 90 anos, é motivada por alguma enfermidade e, portanto, constitui uma morte antinatural. Quando o ser humano cumpre seu tempo de vida, não morre por motivo de doença, mas começa a enfraquecer naturalmente até que, por fim, faz a passagem. A morte natural é livre de dores e sofrimentos, e, em grande parte dos casos, a própria pessoa a pressente. Dessa forma, é evidente que a morte não é natural quando acompanhada de padecimento. Frequentemente, comenta-se que uma pessoa teve uma longa vida quando, na realidade, morreu prematuramente. Todavia, isso são apenas palavras de consolo e resignação. Há o caso do famoso monge zen budista Etsuzan Tosu, 1824-1934. Falecido recentemente, aos 109 anos de idade. Pouco antes de morrer, ele previu que o momento se aproximava e, reunindo dezenas de pessoas, entre familiares e amigos, dirigiu suas últimas palavras a cada um. Ao chegar a hora, morreu serenamente, sem qualquer sofrimento. Trata-se, portanto, de um formidável exemplo de morte natural. Há um trágico motivo porque a maior parte das pessoas da atualidade tem a vida encerrada de modo não natural e porque os indivíduos que falecem de morte natural são tão poucos quanto as estrelas no amanhecer. Futuramente, pretendo escrever sobre o motivo. Paraíso e Inferno, publicado na coletânea série Jikan, volume 3, em 25 de agosto de 1949. Conforme já explanei em outras oportunidades, o paraíso compõe os 3 níveis do plano superior e se subdivide em primeiro, segundo e terceiro paraíso. As divindades mais elevadas se encontram no primeiro paraíso e zelam constantemente pelo andamento do plano divino no mundo. No segundo paraíso, encontram-se as deidades
que auxiliam as do primeiro paraíso, e cada uma desempenha um papel específico. No terceiro, inúmeras delas atuam continuamente para cumprir as missões que lhes são atribuídas. Naturalmente, como tais atividades estão relacionadas ao mundo inteiro, suas ações são bastante variadas. Visto que as divindades do terceiro paraíso alcançaram essa qualificação ao ascenderem do plano intermediário, são as que guardam maior semelhança com os seres humanos, sendo também chamadas de anjos. Esta é uma síntese da constituição do mundo divino, que ao longo de cerca de 3.000 anos, durante o período da existência do budismo até os dias de hoje, teve uma presença de menor expressão. Isso se deu porque a maioria das divindades manifestava-se como Budas. Quando não era esse o caso, elas aguardavam o momento apropriado para atuar sob a forma de Ryunjin, ficando à espera do momento apropriado para atuar. Uma vez que as divindades se dedicaram à obra de salvação, tendo como cenário o mundo búdico, fase que constituiu a Era da Noite, o mundo divino ressurgirá paralelamente à transição para a Era do Dia. Temos ainda a expressão budista Gokuraku Jodô, que existe no mundo búdico. O nível mais elevado do Gokuraku constitui o segundo paraíso do mundo divino, correspondendo ao mundo dos devas alegres, mencionado nos sutras budistas. Nesse local encontra-se o palácio do mundo paradisíaco, o templo das 7 estruturas, e ergue-se igualmente a torre de muitas joias. Esse nível é pleno de jardins totalmente floridos, com uma fragrância que paira pelo local, e aves celestiais que revoam. Ao centro, há um grande lago onde folhas de lótus flutuam dia e noite, e enormes tartarugas, Minokami, nadam serenamente. Essas tartarugas são tão grandes que 2 pessoas podem se acomodar sobre suas carapaças. Os espíritos as utilizam para locomover-se livremente em um deleite indescritível. Existe ainda um grande templo onde muitos fiéis do budismo se reúnem. Todos têm, naturalmente, a cabeça raspada e dedicam-se constantemente à poesia, música, dança, pintura, escultura, caligrafia, jogos de tabuleiro e outros, ou seja, entretenimentos semelhantes aos do mundo material. De tempos em tempos, há palestras proferidas pelos fundadores das várias escolas budistas, como Honen, Shinran, Renyo, Denjyo, Kukai, Dogen, Daruma ou Nichiren. Tais palestras proporcionam grande alegria aos ouvintes. Ocasionalmente, esses monges ilustres sobem ao palácio do mundo paradisíaco e encontram-se com Sakyamuni, recebendo dele profundos ensinamentos e diversas orientações. O palácio se encontra em um local de luz tão intensa que mesmo os espíritos que foram salvos e habitam o Gokuraku Jodô não conseguem olhar diretamente para ele. Abaixo do Gokuraku encontra-se o Jodô, governado por Amida Nyorai. Amida e Shaka Nyorai têm uma relação próxima e interagem constantemente em prol do andamento do mundo búdico. Kanzeon Bosatsu transmutou-se em Daikomi Nyorai e passou a ser o dirigente do Palácio do Mundo Paradisíaco. Contando com a assistência de Shaka e Amida, está em intensa atividade em benefício da construção do paraíso terrestre. No entanto, por circunstâncias ligadas à salvação do mundo, até recentemente transformou-se em Bosatsu e cedeu a posição principal a Amida Nyorai. Em breve, com a destruição da lei búdica e preparação do novo mundo divino que está se estabelecendo, Nyorai, Bosatsu, divindades do budismo, monges veneráveis, mestres, fundadores iluminados, Ryunjin, raposas brancas, Tengus e outras entidades estão ascendendo ao nível de divindades
e dando prosseguimento às suas atividades. Vivem dias bastante atarefados. Vejamos o inferno completamente oposto ao paraíso, por ser isento de luz e calor. A escuridão aumenta à medida que se desce aos níveis inferiores. Conforme se diz desde os tempos antigos, o inferno é um mundo repleto de sofrimentos. Buscarei explicar suas características em linhas gerais. Entre as principais categorias, temos a montanha de agulhas, a lagoa de sangue, o mundo dos famintos, o mundo das bestas, o mundo das lutas, o mundo dos desejos carnais, o inferno de fogo, o inferno de serpentes, o inferno de formigas e o inferno da sala de abelhas, entre outras. Na montanha de agulhas, o espírito deve transpor uma montanha formada por inúmeras agulhas, o que causa uma dor indescritível. O pecado de apoderar-se de latifúndios ou bosques, impedindo que outras pessoas usufruam, é a causa desta pena no inferno. O inferno da Lagoa de Sangue é destinado aos espíritos de quem morreu em decorrência de aborto natural ou complicações no parto. Já salvei vários espíritos nessa situação. O resgate é relativamente simples e consiste em orar 3 vezes rogando ao Deus Kakuryono Kami. Por meio disso, o espírito é libertado quase que imediatamente e salvo, ficando em profundo contentamento. Perguntei a um espírito como era o inferno da Lagoa de Sangue, que assim o descreveu. É uma vasta lagoa na qual os espíritos ficam submersos até o pescoço por muitos anos. Na superfície dessa lagoa flutuam incontáveis vermes que sobem continuamente pelos rostos dos espíritos e, por mais que sejam afastados com a mão, voltam a subir, causando um sofrimento insuportável. A causa da queda a esse nível está na falta de fé durante a vida, quando predominaram pensamentos, sentimentos e ações ligados ao mal. No mundo dos famintos, os espíritos vivem sempre ansiosos, buscando saciar sua fome. Para tanto, tentam absorver o espírito dos alimentos vendidos por ambulantes ou expostos nas vitrines das lojas. Já que isso acaba sendo, por sua vez, um tipo de pecado, visto que estariam furtando, sem opção, tentam satisfazer-se encostando em pessoas, cachorros, gatos ou outros animais. É comum ver doentes que apresentam um apetite espantoso. Isso se deve à incorporação de um espírito faminto. Além disso, os espíritos que encostam em cachorros e gatos vão gradativamente caindo no mundo das bestas. Nesse caso, o espírito humano começa a se fundir com o espírito animal, e tal como a má moeda que tende a expulsar a boa moeda do mercado, o espírito humano acaba sendo absorvido pelo espírito animal. Por esse motivo, há ofícios religiosos realizados desde os tempos antigos, como o Kawasegaki, em memória dos espíritos daqueles que morreram afogados. Frequentemente, por não possuírem parentes vivos e, portanto, quem lhes preste um ofício religioso, eles caem no mundo dos famintos. Por conseguinte, a oferta de alimentos e a leitura de sutras dirigidas a esses espíritos servem como grande alento. Eles caíram no mundo dos famintos devido ao pecado de terem vivido uma vida de luxo sem levar em consideração a fome das pessoas ao redor ou desperdiçado comida, entre outras razões semelhantes. Assim sendo, não se deve desprezar nem mesmo um único grão de arroz. O ideograma da palavra arroz pode ser decomposto em 3 partes, que, por sua vez, originam o número 88. Segundo o ditado popular japonês, o ideograma em si representa figurativamente 88 processos necessários desde o plantio até a colheita, o que indica quão trabalhosa é a sua produção. Se pensarmos assim,
não conseguiremos menosprezá-lo de forma alguma. Quanto a mim, sempre que termino minhas refeições, aproveito o chá que tomo para não deixar sobrar nem um grão no fundo da tigela de arroz. Os cristãos, por sua vez, costumam juntar as mãos e orar silenciosamente antes das refeições, o que é um ótimo hábito. Naturalmente, isso é feito para agradecer o alimento, e o ser humano não deve esquecer esta dádiva. No mundo das bestas, logicamente, os espíritos humanos se transformam em animais. Isto ocorre porque durante a vida seus pensamentos e ações se afastam do comportamento humano e se tornam animalescos. Por exemplo, pessoas que enganam os outros em suas profissões, como a prostituição, passam a ser raposas. Os indolentes que se entregam a uma vida de luxo, mulheres que adulam os homens e levam uma vida fácil como amantes, viram gatos. Aqueles que procuram descobrir os segredos dos outros para causar o mal ou para tirar alguma vantagem, como os espiões de guerra, vêm a ser cachorros. No entanto, profissões como a dos detetives, que defendem a sociedade contra o mal, são uma exceção. Há os avarentos, que vivem com o único intuito de guardar dinheiro e acabam como ratos. As pessoas que não gostam de fazer nada, levando uma vida ociosa e sem dificuldades, transformam-se em bois ou porcos. É por isso que, desde antigamente, os pais advertiam as crianças que dormiam logo após as refeições, dizendo que elas virariam bois. Os indivíduos violentos, de natureza truculenta, ou os mafiosos, delinquentes e outros do tipo que aterrorizam as pessoas, tornam-se tigres ou lobos. Os calmos e tranquilos, mais inúteis, coelhos. Os extremamente apegados transformam-se em cobras. Os que trabalham arduamente apenas para si, em cavalos. Os que, apesar de jovens, são apáticos e sem ânimo, agindo como idosos, sem atividade regular, passam a ser ovelhas. Os astutos e ardilosos vêm a ser macacos. Os libidinosos, que não se controlam e se envolvem com qualquer mulher que encontram, viram galos. Os que são inconsequentes, que agem sem refletir, convertem-se em javalis. Os dissimulados, que se fazem de desentendidos de propósito, e os insolentes, que desdenham os outros, em tanuque ou texugo. Mesmo que temporariamente caiam no mundo das bestas, ao terminarem o aprimoramento, no mundo espiritual, podem voltar a reencarnar como seres humanos. Os budistas usam a expressão transmigração das almas, Rini Tensho, ao repetido processo de degradação ao nível animal, posterior reencarnação como ser humano e nova queda àquele nível. Contudo, há algo que é necessário compreender. Os seres humanos podem achar que bois, cavalos e outros animais são tratados cruelmente quando executam algum tipo de tarefa. Todavia, por meio desse sofrimento, conseguem expiar seus pecados e impurezas e ter a alegria de reencarnarem como seres humanos. Outro ponto interessante é que bois e cavalos sentem um tipo de prazer no sofrimento e chegam a desejar ser chicoteados. Assim, na realidade, considerar os animais como humanos muitas vezes pode levar a conclusões equivocadas. Além desses, os cães de guarda que protegem contra ladrões, os gatos que caçam ratos, vacas, ovelhas, porcos, galinhas, que fornecem carne, leite, ovos e outros, desempenham um importante papel para os seres humanos e, por meio disso, eximem-se de seus pecados e impurezas. Outro ponto interessante do relacionamento amoroso entre homens e mulheres é estar profundamente associado aos espíritos de aves e outros animais. Via de regra, o amor puro está frequentemente associado aos espíritos das aves, abrangendo várias espécies,
desde as aves pequenas, como o rouxinol ou o olho branco cantador, até o corvo, garça, pato, pavão e outras. Em uma relação amorosa, são as aves que se apaixonam entre si, e o ser humano serve apenas como um intermediário para o romance entre elas. Assim, em tais situações, a dignidade dos seres humanos decai ligeiramente. É comum, ainda, casos de amor entre espíritos de raposa, mas são, em sua maioria, paixões ilícitas. Há também casos que envolvem espíritos de tanuki. Nestes, o desejo físico prevalece sobre o amor puro e geralmente é chamado de devasso ou libertino. Do mesmo modo, há mulheres dragão, que são reencarnação do espírito de dragão e preferem o amor que se limita à conexão no campo mental, sendo indiferentes ou até mesmo avessas ao relacionamento carnal. Muitos desses casos são identificados como frigidez. Assim, a rejeição ao casamento, a falta de interesse em cogitar tal ideia e o fato de uma das partes adoecer ou até mesmo morrer quando está prestes a contrair matrimônio são decorrentes da reencarnação ou encosto de espírito de dragão. É frequente o caso de mulheres de destaque que permanecem solteiras e alcançam grande prestígio na sociedade. Estas são, em geral, mulheres dragão, e em casos raros podem também ser associadas a espíritos de Tengu. Em linhas gerais, explaneia a constituição do mundo espiritual, o cotidiano nesse mundo e sobre cada tipo de espírito. Os fatos falam por si. Publicado na revista Tijo Tengoku, número 11, em 20 de dezembro de 1949. Por que será que nossa igreja alcançou um progresso extraordinário em tão curto espaço de tempo e continua se expandindo cada vez mais? Provavelmente, não existem fatos semelhantes na história das religiões. Neste mundo cruel, deve haver alguma razão para que as pessoas passem a professar a fé ardorosamente, dispondo de tempo e ofertando dinheiro. O número de nossos fiéis está para atingir a casa dos 200 mil, incluindo todas as classes sociais, como a dos políticos, eruditos, professores universitários, deputados, oficiais superiores, empresários influentes, comerciantes e industriais iniciantes, operários, agricultores. A verdade é que não são poucas as pessoas que fingem ignorar o contexto já mencionado e não tocam no assunto. Como se fossem donas da razão e baseadas na superstição, julgam nossa igreja herética. O que isso revela? Evidentemente, é um erro criticar tais pessoas sem fazer distinção, pois, de fato, a maioria das novas religiões até hoje não possuía um autêntico valor. Embora elas apresentem um progresso notável em sua fase inicial e nos deem a impressão de que se tornariam grandiosas, na verdade, foram perdendo gradativamente a vitalidade com o passar dos anos, como é do conhecimento de todos. Dessa maneira, são poucas as que ainda continuam realmente ativas. Por esses exemplos permanecerem arraigados em suas mentes, é óbvio que as pessoas simplesmente menosprezam as novas crenças por considerá-las heréticas e supersticiosas. Assim sendo, com referência à nossa religião, desejaria que, renunciando a todas as experiências vividas e como uma folha em branco, nos observassem objetivamente, livre de preconceitos. Simplificando o assunto, trata-se do efeito peculiar do jorei. Sua eficácia é tão fabulosa que sequer imaginamos, pois não há paralelo nem na história da humanidade, nem das religiões. Evidentemente, não sendo uma mera teoria ou satisfação pessoal, seu resultado diz respeito à realidade tal como ela é. A maior prova disso são os testemunhos repletos de gratidão que se empilham sobre minha mesa, publicados mensalmente
em nosso jornal Hikari e na revista Chijo Tengoku. O interessante é que nesses registros o nome e o endereço do autor não foram omitidos. Não são poucas as pessoas, como autoridades e indivíduos de todas as áreas, que enviam cartas aos relatores ou os visitam, investigam e averiguam a veracidade dos fatos. Contudo, até então, não houve ninguém que os contestasse. Entre as pessoas que contaram experiências, evidentemente, há aquelas que receberam do médico uma sentença de morte, outras que sofriam de doenças incuráveis. Pela medicina moderna, conclui-se que jamais obteriam a cura e, no entanto, elas se restabeleceram por completo. Além dos inúmeros milagres relacionados a doenças, tem ocorrido também, diariamente, em vários setores da sociedade, aquilo que, pelo senso comum do homem contemporâneo, certamente seria algo impossível de se acreditar. Ao tomarem conhecimento desta inimaginável verdade, de que concretizaremos o paraíso terrestre, isento de doença, pobreza e conflito, as pessoas não poderão deixar de acreditar nessa possibilidade. Consequentemente, podemos dizer que o trabalho que estamos executando não é simplesmente o de uma religião. Isso ocorre porque, quando se pensa em religião, a tendência é associá-la às religiões tradicionais, o que pode até atrapalhar a compreensão da verdadeira natureza da fé messiânica. Em outros termos, trata-se de uma obra de salvação extraordinária, sem precedentes. Se não advier essa grande salvação por ocasião da importante mudança do mundo, será difícil à humanidade escapar dessa catástrofe. Por esse motivo, Deus escolheu-me para executar esta notável obra. Não tenho a intenção de dizer que sou o Messias, mas hoje posso afirmar que futuramente Deus fará com que eu manifeste a força do Messias. Desde os tempos antigos, todas as religiões foram mal interpretadas, e isso está claramente registrado nos estudos históricos das religiões. Eu também não constituo exceção à regra. Sempre há quem me interprete mal. Mesmo assim, o número de pessoas que me apoiam, aos poucos, continua aumentando. Assim sendo, ajo simplesmente de acordo com os desígnios de Deus, entregando-me inteiramente a Ele e respeitando o seu tempo. Oriente e Ocidente, publicado na coletânea Assuntos sobre Fé, em 5 de setembro de 1948. É desnecessário dizer que há o Yang e o Yin em tudo que existe entre o céu e a terra. Dividido Yang e Yin em vertical e horizontal. Yang é vertical e Yin é horizontal. Vejamos a classificação a seguir. Dimensão vertical: Sol, fogo, Oriente, espírito, homem, budismo, vermelho, montanha, dia. Dimensão horizontal: Lua, água, Ocidente, matéria, mulher, cristianismo, branco, mar, noite. Tentarei explicar resumidamente. Como acabei de afirmar, existem as dimensões vertical e horizontal em tudo. Tomarei o Oriente como exemplo. Por ser vertical, observam-se a reverência e o culto aos ancestrais, a valorização da lealdade e da devoção filial, a herança deixada para os descendentes e um rigoroso sistema de classes. Por outro lado, o Ocidente é horizontal, fundamentado no amor conjugal e no amor ao próximo. Estende-se, em última instância, até a humanidade. É uma expansão horizontal infinita. No Oriente, reconhece-se a autoridade absoluta do homem a quem a mulher se sujeita. Já no Ocidente, asseguram-se os direitos da mulher e a igualdade de direitos é evidente. Até hoje, o Oriente persistiu em manter a dimensão vertical, ao passo que o Ocidente se satisfez com a horizontal. Entretanto, algum dia,
ambas as dimensões precisarão unir-se e adotar o formato da cruz. Em outras palavras, trata-se da união da cultura espiritual do Oriente com a cultura material do Ocidente. Dessa forma, finalmente, a humanidade adentrará a era da cultura ideal. A cruz cristã indica isso, e a cruz gamada budista possui o mesmo significado. Além do mais, a dimensão vertical é espiritual e a horizontal material, e quando as duas se unem, surge a força. O Ti, de Tikara, força, é sangue, espírito, e o sangue corre verticalmente no corpo humano. Kara é casca, matéria, e constitui o recipiente do espírito. Portanto, se o espírito que é sangue sair do corpo, o físico se esvazia. Por essa razão, empregam-se os termos Nakigara, cadáver, e Karadá, corpo humano. E ainda, segundo a ciência do espírito da palavra, no termo Rito, pessoa, Ri é espírito e To é parar. Consequentemente, Rito quer dizer o espírito parado no corpo. Enquanto vivo, o ser humano mantém-se em pé porque o sangue, que é vertical e materialização do espírito, está circulando. Com a morte, o espírito sai e resta apenas o corpo, que fica na posição horizontal. Ainda quando estamos em pé, o corpo mantém o calor, mas, ao nos deitarmos, sentimos frio e precisamos nos cobrir. Isso ocorre porque no mundo espiritual, o elemento fogo movimenta-se em sentido vertical, enquanto o elemento água flui horizontalmente. Gostaria de abordar o formato da cruz. O Japão de até o fim da guerra era demasiadamente vertical devido ao feudalismo. Em consequência de seu rígido sistema de classes, causou guerras e sofrimento ao povo. Então, Deus utilizou a força horizontal chamada democracia para salvar os japoneses. Falando de maneira mais clara, ele introduziu no Japão, que se caracteriza pela verticalidade, o estilo americano, que é horizontal. Em outras palavras, uniu a dimensão vertical e a horizontal, fazendo nascer a cultura em formato de cruz. A compreensão desse fato faz com que a derrota na última guerra seja motivo de alegria. Com efeito, o Japão se tornou um país abençoado. Acredito que é necessário que os japoneses olhem para o futuro com a expectativa de que transformem o país em uma grande nação respeitada pelo mundo inteiro.